Livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22, e nós estaremos lendo o verso 29, que nos diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. A Bíblia, ela nos relata acerca dessa história, que é intitulada em sua epígrafe como Jesus anda sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele ordena aos seus discípulos para que entre no barco e que eles fossem para o outro lado. Então eles despedem a multidão. Já era noite e Jesus, ele ia se dirigindo, andando por cima das águas. E os discípulos, eles começaram a ver aquilo e ficaram apreensivos, achando que era um fantasma. Então Pedro, ele diz: Se é tu, Senhor, manda-me e ter contigo sobre as águas. E o verso que nós lemos, Jesus diz: Vem, Pedro. E Pedro, ele descendo do barco, foi ter com Jesus por entre as águas. E Pedro, ele inicia a sua travessia. Mas em um certo momento, a Bíblia diz que Pedro, ele começa a reparar no vento. Que Pedro começa a reparar nas ondas. Que Pedro começa a reparar no mar. Que Pedro começa a olhar para os vendavais. E Pedro, ele afunda. E então Pedro, imediatamente, quando está afundando, ele clama ao Senhor para que ele o salve. E o verso 31 vai dizer: E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Este é um pequeno relato que a Bíblia, ela nos traz acerca do livro de Mateus, capítulo de número 14, verso 22 adiante, que narra acerca de quando Jesus anda por cima das águas. E então os discípulos, apreensivos e assombrados, pensando que era um fantasma. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E sobre esta passagem,
Hoje eu gostaria de trazer algumas aplicações e lições para elevo da nossa fé. E eu quero começar justamente no verso que nós lemos. O verso 29, que Pedro diz no verso 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E a Bíblia diz no verso 29, que Deus ele responde, vem. E Pedro, descendo do barco, foi ter com Jesus. E aqui é onde eu começo as nossas aplicações acerca desta passagem. A atitude de Pedro, ela nos dá e nos faz extrair uma importante lição. E descendo do barco, foi e ter com Jesus. A primeira aplicação que eu compreendo através desta passagem é esta atitude de Pedro. E descendo do barco, foi ter com Jesus. O que é isso, irmão Paulo? Esmiuça para mim entender. Bora lá. Pedro, para ir ter com Jesus, foi necessário descer do barco. Foi necessário deixar o barco. Foi necessário deixar o barco para trás. Para ele ter a experiência de andar por cima das águas, foi-lhe necessário renunciar o barco. Foi necessário descer, deixar o barco para trás. A primeira aplicação que Deus ele quer nos trazer esta noite é esta. Nós precisamos entender que para nós termos algumas experiências com Deus em nossa vida, é necessário renunciar. Renunciar o pecado, renunciar a mentira, renunciar o disse-me-disse, renunciar a fofoca, renunciar o orgulho, renunciar tudo aquilo que te impede ter um encontro verdadeiro com Jesus. E falar sobre deixar, eu não posso me esquecer no livro de Marcos, capítulo de número 10, versos 46 adiante, que a Bíblia diz acerca da história do cego Bartimeu. É uma história muito conhecida. Este cego, ele carregava uma capa esta que dava a autorização pelo o governo daquela época, pelo império daquela época, para que ele exercesse tal função de pedir esmola, de mendigar. A Bíblia diz que Bartimeu clama, o Senhor para a sua caminhada, responde o clamor daquele homem. E a Bíblia nos dá uma chave muito linda, que quando Jesus ele chama a Bartimeu, a Bíblia diz que levantando, lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Bartimeu, ele entendeu que
para ele vivenciar coisas novas com Cristo, ele teria que se desfazer daquela capa. Que para ele viver o sobrenatural do Senhor em sua vida, era-lhe necessário renunciar àquela capa, para que ele vivesse uma experiência extraordinária da parte do céu para a vida dele. Era necessário deixar para trás aquela capa, pois aquela capa o impediria de ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Pedro descendo do barco, para Pedro experimentar o milagre que é andar por cima das águas, Pedro teve que renunciar o barco. Pedro teve que descer do barco. Pedro teve que se desprender do barco. A primeira aplicação que o céu traz ao meu e ao teu coração esta noite é necessário nos desprendermos de tudo aquilo que nos impede ter um encontro verdadeiro com Jesus. Para Bartimeu, ele se desprendeu da capa. Para Pedro, ele se desprendeu do barco. Para a mulher samaritana, no livro de João, capítulo de número 4, a Bíblia diz que aquela mulher, ela carregava consigo um cântaro. Cântaro esse que todos os dias ela ia pegar água no poço, em um horário alternativo, pois ela era desprezada, ela era excluída pela sociedade. Fato este que fez com que ela tivesse que ir em um outro horário para buscar água. E a Bíblia diz que chegando lá, no poço, Jesus, ele está lá e diz para aquela mulher: se tu soubesses quem eu sou, nunca mais você viria aqui neste poço buscar água, pois quem bebe deste poço volta a ter água, volta a ter sede novamente. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Aquela mulher, ela foi até o poço com um cântaro, mas saiu daquele poço com a fonte que jorra água de vida eterna. Aquela mulher foi para o poço com um cântaro, mas saiu daquele poço deixando o cântaro para trás. Agora ela não mais precisava do cântaro, pois ela tinha dentro dela a fonte que jorra água de vida eterna. Nós precisamos entender que para experimentarmos os milagres extraordinários da parte do céu em nossa vida, é necessário renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que nos impede de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Glória a Deus. E o texto
ele prossegue dizendo que Pedro, ele desce do barco e começa a sua travessia sobre as águas. E a Bíblia, ela diz que Pedro começa a sua travessia. Mas em um dado momento, Pedro, ele repara o vento. Em um dado momento, Pedro repara as ondas. Em um dado momento, Pedro, ele repara o mar. Em um dado momento, Pedro, ele repara as lutas. Em um dado momento, Pedro repara os gigantes. Em um dado momento, Pedro, ele repara as enfermidades e começa a afundar. Enquanto Pedro está com seus olhos fixos em Jesus, Pedro, ele experimenta o milagre que é andar por cima das águas. Mas a partir do momento que Pedro começa a olhar o vento, olhar o mar, olhar as ondas, Pedro, ele começa a afundar. E aqui eu aprendo uma rica lição. Não tire os olhos de Jesus. Mas Paulo, tá difícil. Não tire os olhos de Jesus. Mas Paulo, o adversário está muito grande. Não tire os olhos de Jesus. Mas as ondas estão quase me fazendo submergir. Não tire os olhos de Jesus. Mas o deserto está tão grande. Não tire os olhos de Jesus. Pois quando você está com seus olhos fixos em Jesus, você passa a entender que as lutas, elas podem até ser maior do que você, mas não é maior da qual Deus que você serve. Que os problemas, eles podem ser maiores do que você, mas não são maiores do que o Deus a qual você serve. Bora para a Bíblia? A Bíblia diz no livro de Samuel acerca de um homem, um menino chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi era alguém que apacentava as ovelhas de seu pai. E um certo dia ele foi no campo ver os seus irmãos. E chegando lá, ele vê que o gigante Golias está afrontando o Deus de Israel e o exército de Saul. E Davi não aceita aquilo. Davi, ele resolve lutar com o gigante. Davi, ele não tinha nenhuma experiência de guerra. Davi, ele não tinha nenhuma experiência militar. Davi não havia lutado contra exércitos, mas Davi, no ímpeto de fé, no espírito de coragem, olhando para o Deus a qual ele servia, Davi, com algumas pedrinhas e um estilingue, ele vai e enfrenta o gigante Golias. Golias foi até ele com espada, lanças e escudos, com armas de guerra. Mas Davi diz para ele: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem me dará a vitória. O que é isso, irmão Paulo? Davi, ele sabia que o gigante era maior do que ele. Mas Davi também sabia que Deus era maior do que
o gigante. Davi, ele nos faz aqui entender, a exercitarmos aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo de número 11 e verso de número 1 a seguir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Davi, aos olhos humanos, não se via vitorioso, mas pelos olhos da fé, Davi viu o gigante sendo derrotado. Porque, por mais que Davi não tivesse experiências de guerra, mas Davi sabia que o Deus a qual ele servia não perdeu nenhuma batalha de Gênesis a Apocalipse, e não era esta batalha que ele iria perder. Nós precisamos entender que em meio às lutas não podemos tirar os olhos de Jesus. Em meio aos ambientes desfavoráveis não podemos tirar os olhos de Jesus. Mas Paulo, está doendo, não tire os olhos de Jesus. Paulo, a enfermidade está batendo na porta, não tire os olhos de Jesus. Paulo, o desemprego veio me assolar, não tire os olhos de Jesus. Porque quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, por mais que as lutas venham, por mais que as batalhas venham, nós prosseguimos avante, porque nós entendemos que as batalhas são maiores do que nós, mas não são maiores do Deus a qual eu e você servimos. Não tire os olhos de Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele experimentou o milagre que era andar por cima das águas. Entenda algo através desta passagem. Enquanto você estiver com seus olhos fixos em Jesus, você viverá coisas extraordinárias na presença de Deus. Enquanto eu e você mantivermos os nossos olhos fixos, voltados para Jesus, por mais que seja difícil, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Enquanto Pedro olhou para Jesus, manteve o seu foco em Jesus, Pedro andou por cima das águas. Por mais que as lutas venham, não tire o seu foco de Jesus. Não perca o teu foco. Mantenha os seus olhos fitados em Jesus. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue dizendo que Pedro, ele começa a afundar. E logo ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E o verso 31 diz: E logo Jesus estendeu a mão e segurou, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Aqui eu entendo duas aplicações muito importantes. Pedro, ele começa a afundar, e ele clama. E o verso 31 vai dizer: E logo Jesus estendeu a mão. Olha que interessante. Pedro clamou, e logo Jesus estendeu
a mão. Eu não sei se você está entendendo esta palavra profética que Deus ele está liberando sobre a tua vida através desse vídeo. E logo estendeu a mão, porque Deus é o Deus que atende clamor. Bora para a Bíblia? Livro de Jeremias, capítulo 33 e o verso 3. Diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pedro, ele clamou, e imediatamente o Senhor respondeu. Nós precisamos entender que Deus, ele é o Deus que atende e responde clamor. Foi assim com o cego Bartimeu. Quando aquele cego clamou, Jesus atendeu. Foi assim com Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga. E a Bíblia diz que Jairo, ele está com a sua filha quase a morrer em casa. E então ele vai e se prostra aos pés de Jesus, numa atitude de clamar, pedindo que Jesus vá até a sua casa e traga a sua filha novamente, que restaure a vida dela. E Jesus, ele vai até a casa de Jairo e restaura aquela menina. Deus, ele é o Deus que responde clamor. Você está lembrado da história do servo de um centurião que estava muito doente, e o seu senhor chega até Jesus pedindo que ele dê vida ao seu servo. E Deus, ele está indo em direção à sua casa. Mas o centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Apenas diga uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus libera aquela palavra. E imediatamente aquele servo que outrora estava doente, agora ele renova as suas forças, é curado, pois Deus respondeu o clamor, Deus respondeu a petição do seu Senhor. E falar do Deus que responde clamor, eu não posso me esquecer de uma mulher chamada Ana. Livro de Samuel, capítulo de número 1, a Bíblia conta acerca da história desta mulher. Ana, a Bíblia diz que tem a sua madre cerrada. Ana não pode gerar filhos e encontra uma rival chamada Penina. Penina começa a afrontar Ana. Penina começa a zombar de Ana. Mas Ana recorre à oração. Ana clama ao Senhor. E o Senhor atende o seu clamor. Pois outrora Ana está com a sua madre cerrada. Mas agora, após o Senhor mudar o seu quadro, Ana tem o seu problema solucionado. Ana passa a gerar filhos, não um, mas muitos outros filhos, e faz um voto ao Senhor, que o primeiro filho que ela desse, ela devolveria ao Senhor. Ele ficaria a serviço do Senhor. E nasce o profeta Samuel.
Deus é o Deus que responde clamor. Ele responde oração. Ele responde o clamor do seu povo. E a Bíblia segue dizendo, ainda no verso 31, segurando, disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus, ele logo estendeu a mão para Pedro e mostra: por que duvidastes? Eu estou contigo. Porque deixou esfriar-se, eu estou contigo. Nós precisamos entender que por mais ondas, por mais ventos, por mais adversidades, nós não podemos deixar a nossa fé se esfriar. Devemos manter a nossa fé intacta, porque o Senhor, ele está conosco por onde quer que nós formos. Você está lembrado quando ele diz isto para Josué? Livro de Josué, capítulo 1 e o verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que tu fores. Por que temais, homem de pouca fé? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A tempestade chegou para Pedro, mas Jesus estava no cenário e segurou as suas mãos e trouxe-o de volta para a margem. A tempestade chegou na história de Pedro e tentou sucumbi-lo, mas quando Pedro ele estava submergindo, quando Pedro estava naufragando, Pedro clamou, e Deus ele trouxe Pedro novamente para a margem. A mensagem central que o céu ele quer deixar para a tua vida através deste vídeo é muito simples e objetiva. Talvez por conta das lutas, por conta dos obstáculos, por conta das ondas, por conta do mar, por conta dos gigantes, por conta das enfermidades, você aconteceu igual a Pedro. Você acabou afundando. Mas hoje o Senhor ele me traz aqui para liberar esta palavra rema ao teu coração. É noite de voltar para a margem. Não é mais tempo de ficar afundando nas águas. Talvez você experimentou os milagres extraordinários do Senhor, mas por circunstâncias da vida, por circunstâncias do chamado, você acabou reparando o vento, reparando o mar,
reparando as ondas e acabou afundando. Mas nessa noite, o Senhor, Ele me traz aqui para te dizer: é tempo de voltar para a margem. Hoje, o Senhor Jesus, Ele te toma pela mão direita e te faz retornar para a margem. Talvez você afundou, talvez você se entristeceu e deixou a sua fé abalar-se. Mas hoje Deus, através desse vídeo, através dessa live, Ele está entrando dentro do teu coração e renovando a sua fé. Deus, Ele está entrando no teu coração e recalculando a rota do seu olhar. Não olhe mais para os problemas, olhe para Cristo. Não olhe mais para o mar, olhe para Cristo. Não olhe mais para as enfermidades, olhe para Cristo. Porque a Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta noite, Jesus, Ele está ministrando ao coração de pessoas. Não é mais tempo de você ficar olhando para os problemas. Foque em Jesus. Não olhe mais para as adversidades. Foque em Jesus. Pois quando você está focado em Jesus, por mais que as adversidades venham, por mais que os problemas eles venham bater na sua porta, você está revestido com o capacete da salvação e a couraça da justiça. Quando você está com seus olhos fixos em Jesus, você enfrenta os problemas, não porque somos bons, mas porque Cristo, Ele vai na nossa frente. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que a ordem para Abraão é: contra as estrelas, Abraão, se é que pode contar. E Abraão, conjecturando eu, que ficou contando as estrelas. Mas chegou um momento que ele se perdeu. É impossível contar as estrelas. Mas Deus sabia disso. Mas Ele usou esta estratégia, porque Abraão é um homem cheio de promessas e não pode viver olhando para baixo. Essa noite, Deus, Ele te manda contar as estrelas. Mas fique muito tranquilo, pois Ele sabe que você e eu não temos essa capacidade de contar. Mas esse é só um dos meios que Ele tem para nos manter olhando para cima, olhando para o céu, olhando para os montes e vendo que o meu e o seu socorro vem de cima, vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, pois quando você está com seus olhos fitados em Jesus, as adversidades vêm, mas elas
batem em retirada, porque aquele que está conosco é maior do que as adversidades. Quando estamos com os nossos olhos fitados em Jesus, nós experimentamos coisas extraordinárias na presença do Senhor. Quando estamos com os seus olhos fixados em Jesus, nós experimentamos os milagres, que é andar por cima das águas. Nós experimentamos as coisas maravilhosas que Cristo ele tem para minha e para tua vida. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque quando você está com seus olhos fixos nele, você vence em nome de Jesus. Pedro reparou nas ondas e naufragou. Pedro reparou no mar e naufragou. Pedro reparou na adversidade e naufragou. Pedro, ele reparou nos vendavais e naufragou. Pedro reparou nas ondas e naufragou. Pedro tirou os olhos de Jesus e naufragou. Não tire os olhos de Jesus, pois quando você está com os olhos fixados nele, você experimenta coisas extraordinárias na presença do Senhor. E Deus manda eu liberar esta palavra profética sobre a tua vida. É noite de olhar para Jesus e voltar para a margem. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa trabalhar constantemente esta palavra em nossos